Boa noite a todos. Este trabalho será apresentado para a disciplina de Tecnologia e Conservação de Alimentos, professora Andréia. Os integrantes são o Alexandre, Anderson, Emanuel, Natan, Vanessa e Vinícius. Falaremos sobre o fluxograma da maçã. Aqui nós temos um fluxograma que seriam as etapas que a fruta passa desde que sai do campo até o seu consumo. Geralmente, essas etapas do fluxograma são utilizadas para várias outras frutas, incluindo a maçã aqui em questão. Começando aqui o seu fluxo, onde ela vem do campo e é recebida. Na seguida, ocorre uma pesagem e análise do ponto de maturação dessa fruta. E aí elas são separadas em lotes. Caso estejam muito maduras, já são colocadas para comercialização. Os frutos verdes são armazenados para serem comercializados mais tardios, e os frutos intermediários são armazenados não tão longos. Na sequência, o fruto passa por um resfriamento, em seguida, uma pré-classificação em cor, calibre, que no caso se refere ao tamanho desse fruto. No caso, a maçã, ela pode ir para o armazenamento e posteriormente é comercializada, ou segue direto para a classificação, que separa essa fruta em categorias. Na sequência, a embalagem, seguindo para a paletização e expedição, que veremos o passo a passo com mais detalhes. Bom, após o recebimento da carga, as amostras elas serão destinadas ao processo de pesagem e análise de maturação. Hoje, basicamente, os indicadores de maturação de maçã, eles são firmeza de polpa, índice de degradação do amido, acidez titulável, a cor de fundo da epiderme e teores de sólidos solúveis. Após esses dois processos, elas são destinadas à câmara de resfriamento para manter a temperatura ideal para os próximos processos. Na etapa de pré-classificação, a maçã é classificada de acordo com o seu peso e cor. A maçã ela passa por um sistema que a classifica de acordo com o seu calibre e pela sua cor. Existe uma máquina de classificação que usa um sistema de transporte da fruta pela água. Após a etapa de pré-classificação, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é o armazenamento do fruto e o segundo caminho é diretamente para a classificação, que é feita em categorias. No armazenamento, a fruta é comercializada ou classificada posteriormente. No armazenamento, este ocorre em câmaras de armazenamento refrigerado, ou atmosfera controlada ou atmosfera controlada dinâmica. No período de armazenamento, vai variar de acordo com diversas características, tanto da maturação da fruta, se ela está mais verde ou mais madura, e também das condições de comércio, ou seja, das condições econômicas, se a fruta vai ser imediatamente comercializada ou comercializada posteriormente. Após o processo de armazenamento, a fruta vai para a classificação, que é feita em categorias. Essa classificação em categorias é feita basicamente por pessoas que vão classificar as frutas de acordo com os possíveis defeitos apresentados. Existem também máquinas específicas que fazem esse trabalho de identificação dos defeitos nos frutos. Após essa etapa de classificação, as maçãs vão para a etapa de embalagem. As embalagens usadas são de papelão com divisórias, suporte 18 kg. O calibre da fruta da classificação corresponde ao número de maçãs em uma caixa de 18 kg. Por exemplo, calibre 90 significa que cabe 90 maçãs na embalagem. Se for calibre 180, que são as maçãs pequenas, cabe 180 maçãs na caixa. A embalagem você tem a vantagem de poder colocar as marcas, podendo utilizá-la para estratégia de marketing.
Muito bem, amigos, dando prosseguimento aqui à nossa explanação, vamos para a paletização. O que significa, né, paletização? Significa aí colocar as caixas de maçã sobre o pallet, né? Do nosso lado esquerdo, podemos ver um pallet, né, feito de eucalipto ou de pinos normalmente. Esse é o tradicional que a gente vê por aí, né? Na imagem aí da nossa direita, a gente já vê esse mesmo pallet, só que agora as caixas estão empilhadas, né? Com as suas devidas amarrações aí também para que mantenha uma força estrutural ali, né? É passado filme plástico em volta delas, que também já acrescenta uma parte dessa força estrutural. Aí vem o que? Vem a parte das cantoneiras, que são essas cantoneiras aí de branco, né? É que elas têm algumas funções aí, né? Das quais são o que? Elas vão auxiliar aí que as caixas fiquem todas alinhadas aí, né? Fazendo uma referência aí para as caixas, né? Além disso, no momento que são passadas essas cintas de amarração, que são essas aí de cor verde, essas próprias cantoneiras aí têm a função de não permitir que essa cinta amasse as caixas de maçã, danificando, danificando as maçãs, né? E de maneira que eu consiga apertar com uma força maior, né? Então é feita uma força grande ali com essas cintas, elas são bem resistentes também. Depois tem um sistema de trava e dessa maneira eu asseguro e garanto aí que as caixas vão continuar aí no local onde deve ficar, né, de maneira estrutural bem reforçada. É um sistema automático para fazer o pallet, né? Fazer o pallet nada mais do que colocar as caixas de maçã na quantidade necessária e correta em cima do pallet. Como é feito isso? Para isso que é utilizada essa máquina. Antigamente era feito manualmente esse serviço, mas como que ele é executado? É executado pelo empilhamento cruzado, né? A primeira fileira de caixas são dispostas ali sobre o pallet. A fileira seguinte deve necessariamente vir numa outra, as caixas são colocadas em outras direções, né? Em outro alinhamento, para que exatamente uma caixa fique cruzada com a outra ali durante o empilhamento. E o que acontece com esse sistema? Esse sistema acaba sendo ali, acaba criando forças contrárias que uma anula a outra. Dessa maneira estabilizando toda a pilha de caixas ali, né? Então tem toda uma ciência por trás disso daí, além do que isso daí já é utilizado também em todas as outras áreas aí da nossa vida que são necessárias fazer empilhamentos, né? Cargas de caminhões, tudo deve ter um amarramento, né? Que esse empilhamento cruzado é normalmente chamado de amarração, né? Para que essa amarração encaixe de uma caixa com outra ali, de maneira que ela já por si só faça com que a pilha tenha uma força estrutural, que ela não fique caindo, né? E depois são acondicionadas, são embaladas, são travadas com as cantoneiras, como eu já expliquei anteriormente. Então, tudo isso faz parte também para que mantenha a força estrutural aí da pilha. Vamos ver aqui as vantagens, né, desse sistema, né? Economia com custo de manuseio, né? Toda vez que são substituídos aí pessoas aí por equipamentos, né? Tem essa função aí, né? A redução, a primária, basicamente a redução de custos aí, né? E de utilizar equipamentos, né, maquinários, onde o ser humano teria uma atribuição ali muito repetitiva, né? Então tem até um fator ergonômico aí para os pontos aí onde são colocadas máquinas, né? Embora que o financeiro sempre fale em primeiro lugar nesse quesito. Economia de tempo. Exatamente. Como são padronizados ali os sistemas e quantidade de caixas e tal e tudo, vamos ter com certeza uma economia de tempo. Redução de acidentes. A redução de acidentes aí, até ali no próprio manuseio, né? Aquilo geralmente são posições ali ruins ali para uma pessoa estar executando, né? As cargas
têm um certo peso, né? Embora não são pesadas, mas o dia todo trabalhando com aquilo, então existe uma redução do acidentes, próprios acidentes pessoais ali, né? E também acidentes quanto as pilhas caírem, por alguma falha no posicionamento das caixas, então essa redução de acidentes aí é abrangente para todo o sistema. A otimização do espaço, né, de armazenamento. Os armazéns, né, são caros para serem fabricados aí, né, e tem custos muito elevados. Então, de maneira que se você consegue otimizar aquele mesmo espaço que já existe lá e fazer caber mais carga lá, mais maçã no nosso caso aí, você vai ter uma otimização e com certeza vai ter alguma vantagem por isso, né? Que pode ser, que provavelmente é uma vantagem econômica. Redução de danos aos produtos. Isso é um fator que realmente impacta de grande maneira aí, né? Qualquer dano aí nessa fase, né, vai acabar gerando daqui a alguns dias, quando esse produto estiver exposto lá para as pessoas comprarem, né? Produtos que já vão chegar deteriorados lá e muitas vezes que ainda estão próprios para o consumo, porém não estão mais atrativos, né? Estão com algum tipo de lesão, alguma coisa que vai fazer com que a pessoa acabe não comprando. Então essa redução de danos ali vai acabar gerando um lucro maior lá na frente. O empilhamento uniforme, como já foi falado, né, de maneira que padronização do empilhamento, isso tudo gera maior sintonia ali, mais espaço para movimentação e só vai agregar aí. E a otimização do transporte, né? Tanto na questão de caminhões aí, vamos dizer assim, né? Como ao transporte internacional, né? Vamos falar das exportações, né? Então essas pilhas aí e o tamanho das pilhas e das próprias caixas são pensados aí para que elas sejam transportadas aí por container, né? Então o tamanho do container, dependendo do tamanho do container, as caixas são padronizadas para isso daí, né? Para que, como o container tem um preço elevado, né? Para que se utilize praticamente a totalidade do espaço lá que está disponível para ser transportado, né? E é isso que fazendo dessa maneira aí vamos ter a otimização do transporte. Vantagens. Difícil retorno, né? O que seria isso, né? Na verdade, esse tipo de embalagem aí, tanto o pallet como essas cantoneiras, plástico filme, tudo que é feito aí, né? As próprias caixas aí das frutas, né? Ela tem o seu valor aí, o valor de investimento disso daí, já calculado como um custo aí, um custo fixo, né? Esse difícil retorno por quê? Imagine que você está exportando aí essas frutas aí para o exterior, né? Aquele pallet, aquela embalagem que poderia ser utilizada novamente, né? Aquela parte da embalagem, né? Porque vamos colocar aí tanto a caixa, né? Com uma embalagem primária ali, né? E o pallet e toda essa estrutura ali de cantoneiras, de papel filme seria uma embalagem secundária, né? Isso tudo vai acabar ficando lá no país que foi o destino da exportação, né? E às vezes pode ser até utilizado o pallet, por exemplo, pode ser utilizado lá em uma reciclagem para continuar sendo utilizado como pallet, né? Mas muitas vezes esse material todo aí é separado, né? E a madeira acaba até sendo triturada lá e virando cavaco, né? Pode ser dependendo lá do local que estiver, né? Inclusive aqui no Brasil já tem muitos lugares que fazem isso, né? Caçambas são colocadas em empresas aí, né? E toda essa parte de madeiramento, que é da chegada de peças, né? São destinadas a um depósito, né? E esse depósito aí, ele não utiliza essa madeira novamente como madeira, né? Ou esse pallet novamente como pallet, né? Ele acaba indo lá para a trituradora, né? E virando serragem mesmo, né? Que pode ser utilizada, aí sim, essa serragem, né? Esses cavacos, né? Dependendo ali do tamanho do tamanho do produto final ali, né? Se for de tamanho grande é um cavaco, né? Se for bem pequeno é uma serragem, né? Então ele pode ser utilizado aí, né? Inclusive até para a criação de aves lá, como a cama dos aviários, né?
e para tantas outras finalidades aí, né? Então, nessa questão de difícil retorno é isso, né? Ela já deve ser computada aí como um custo fixo aí que não vai ter retorno desse material investido aí. Variedades de tamanho e forma dificultam o empilhamento, né? Aí cada tipo de fruta que será exportada aí realmente vai ter que ter uma caixa diferenciada, né? Que foi projetada exclusivamente para ela, né? De maneira que ela não sofra nenhuma injúria ali mecânica ou qualquer outro tipo de injúria, né? Então, isso gera com que se o próprio local de embalagem lá, né, receber uma variedade de frutas muito grande, ele vai ter que ter uma variedade ali de caixas para condicionar grandes, né? Nesse sentido, existe aí uma desvantagem, né? E temos o empilhamento, exatamente, o empilhamento muito próximo, né? Vamos imaginar lá no container, né, com o empilhamento das frutas, né? Só que mesmo no container ou mesmo em outros locais aí, a própria base do container, né, já são pensadas ali para que exista ali uma passagem que circule o ar entre as caixas, né? E de maneira que não deteriore o produto que está sendo transportado lá, né? Que seria, no nosso caso aí, a maçã, né? Mas isso é abrangindo para qualquer tipo de fruta, né? Então, realmente, o empilhamento, se todas ficassem lá muito próximas, né? Mas a própria configuração dos containers e dos locais onde são condicionados esses, esses pallets já pronto aí, né? Com os produtos, tem a configuração de ter uma ventilação lá, que embora não seja ideal, é propícia para aquele pequeno período de tempo onde vai ser executado o transporte aí, né? Muito bem, pessoal. Terminamos aqui nosso trabalho. Se existirem algumas dúvidas aí, por favor, pode nos falar. E muito obrigado aí pela atenção.